Bem, olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês no evento e, sobretudo, estar aqui nessa sala. Eu sei que vocês não escolheram a temática, mas dentro de temáticas tão interessantes quanto, é uma honra ter vocês durante a minha apresentação. Eu sou Thais Araújo e atualmente faço mestrado em Engenharia de Transportes na COP, da UFRJ, e junto com o Gabriel eu escrevi esse capítulo para meio que juntar as nossas ideias. De tudo, antes de começar a apresentação do capítulo propriamente dito, eu acho importante resgatar a nossa inspiração para buscar as informações contidas nele e o que almejamos passar. Então, a principal ideia do capítulo é apresentar uma visão geral do que são os aplicativos de transporte ou mobilidade urbana e como eles podem trabalhar para ajudar nos deslocamentos cotidianos dos centros urbanos e nas áreas rurais. Optamos por apresentar alguns exemplos, mas como essa experiência de transformação digital é contínua e também muito recente, não há como determinar o que são erros e o que são acertos. Sobretudo quando a gente olha para o Brasil e quando a gente tem realidades tão distintas nos nossos municípios. Então, como eu falei, nos deparamos com uma evolução tecnológica muito recente e, ao mesmo tempo, de um crescimento exponencial que foi admirável. Vários serviços foram afetados e a mobilidade urbana está dentro desses serviços, por essa facilidade de troca de informação e o que permitiu a ampliação da nossa relação com a cidade e com o espaço urbano, uma mudança de visão da cidade. Então, se nós podemos traduzir o conceito de mobilidade urbana como sendo as condições de deslocamentos da população dentro das cidades, qualquer aplicativo que facilite esse deslocamento de um ponto A para um ponto B pode ser considerado como uma solução. E não apenas isso, os aplicativos que suprimem as viagens, seja uma viagem urbana, seja um pedido no restaurante ou compras em geral, também entra nesse consumo, nessa nova transformação de consumo do espaço urbano. E isso mostra o quão grande é esse alcance da transformação digital. Então, podemos pensar que cidades que utilizam aplicativos e plataformas de dados como um modo de melhorar a interação das pessoas com o espaço urbano, acabam tendo a mobilidade urbana, os deslocamentos potencializados e o melhor aproveitamento dos usos dos espaços públicos. No entanto, o que a gente viu, a gente buscou debater, é que é essencial ter em mente que o objetivo final da tecnologia é a construção de uma mobilidade inteligente, potencializando essa intenção de que mais pessoas disponham de alternativas eficientes de mobilidade, e não só mais opções, que essa mobilidade seja também mais eficiente. Então, progredindo no que a gente construiu no capítulo, eu gostaria, antes de mais nada, fazer com que vocês entendessem mais ou menos como é que funcionam esses aplicativos. Basicamente, a interação entre usuários e empresas, ou entre usuários e motoristas que são prestadores de serviços. E tudo isso ocorre por meio de uma plataforma digital. Essa plataforma, na verdade, é uma interface para um conjunto de dados que reúne informações sobre usuários, sobre os parceiros, sobre os pagamentos, seja ela cobrança ou estorno, sobre as viagens. E aí a gente vai ter rota, duração, horários, pontos de embarque e desembarque, uma série de dados que está contido nessa plataforma. E como ela tem essa natureza digital, isso só é possível graças a servidores que armazenam os dados em nuvens e a conexão com a internet, que torna isso tudo possível, que toda essa troca seja realizada em tempo real. Então, a disponibilidade e a variedade dos serviços, elas variam de acordo com a capacidade de investimento e o interesse das operadoras ou com a iniciativa do poder público.
Mas, em geral, é possível dividir esses novos serviços por aplicativos em duas grandes famílias: as viagens sob demanda e o aluguel de veículos. Dentro do capítulo, nós separamos dois exemplos, né, desses novos modos, desses novos modais, que a gente achou que teriam a maior representatividade das cidades brasileiras. O primeiro deles é o transporte remunerado privado de passageiros. O exemplo mais comum que a gente tem é da empresa Uber. E dentro do capítulo, eu vou dar só que a gente destrinchou um bocado, mas a ideia dentro do capítulo é comentar algumas iniciativas de como esse modo pode se inserir em diferentes realidades, tanto para servir como expansão da cobertura do sistema de transportes, mas como solução de mobilidade de deslocamentos específicos. E dentro do capítulo também reunimos marcos de regulamentação em comuns, como cada gestor viu certo ponto do serviço e como falhas poderiam ser abordadas. Tudo isso em leis municipais já aprovadas em municípios brasileiros. Da mesma forma, a gente abordou a questão das bicicletas compartilhadas, que no capítulo está como o sistema de bicicletas públicas. Então, desde a listagem de decretos e regulamentações já aprovadas, há características incomuns de projetos já implantados, ou seja, quais são os casos de sucesso e o que é que os projetos têm em comum para ter uma certa sustentabilidade. Então, tentando generar utilizações, tanto do transporte remunerado privado quanto das bicicletas têm em comum, procuramos estabelecer quais seriam as diretrizes que traz para que esses projetos fossem, independente do modelo a ser seguido, tivessem sucesso. E para isso a gente buscou no material que é do ITDP, que inicialmente esse material era proposto para sistemas de micromobilidade, de bicicleta, de patinete, mas que a gente achou que poderia ser expandido para aplicativos diversos. E dentro das diretrizes que a gente achou, estão essas 5, que eu vou passar rapidamente, só para não passar muito do tempo no final. Primeiramente, seria legalizar, que seria o reconhecimento do poder público que aquele serviço é um serviço de transporte, uma vez que está definido na Constituição Federal que o transporte deve ser provido pelo município. O planejamento, que é garantir que haja um desenho da rede e que esse desenho da rede seja integrado aos outros modos de transporte. Padronizar, que é definir de forma clara qual será a operação de cada tipo de serviço. Monitorar, que é coletar e analisar dados, já que todos esses dados estão disponíveis ali na nuvem. Então, fica mais fácil de eu coletar e analisar esses dados para futuramente promover melhorias no sistema. E gerenciar, que é fiscalizar todo esse cumprimento das regras. Mas, como a gente sabe de realidade de alguns municípios brasileiros e que esses projetos podem encontrar barreiras financeiras, então fica a pergunta de como custear essas inovações tecnológicas. Aí, dentro do capítulo, nós separamos algumas fontes de recursos extratarifários que estão lá previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana e que podem tornar a ideia mais atrativa, tanto para os usuários, com a redução de tarifa, quanto para os investidores, seja o investidor empresa, seja o investidor poder público. Então, a gente tem o IPTU progressivo, tributos específicos sobre gasolina, sobre o uso do solo em geral, novas receitas, que aí seria um caso específico, cada município, como cada secretaria ou cada município trata os seus recursos, o pedágio urbano, que trabalharia com a ideia das atividades negativas do transporte individual, congestionamento, poluição urbana, o número de acidentes e o custo desses acidentes para o poder público. E o ganho com milhas em geral, que hoje já faz parte dos recursos financeiros da maioria dos transportes. Isso é parte de propaganda. Então, nós fechamos o capítulo e
essa sessão agora com a reflexão que, antes de qualquer inovação tecnológica, o planejamento da mobilidade urbana vem do entendimento de que as cidades devem ser pensadas para as pessoas e que isso vem do uso ativo dos espaços, do acesso à cidade também e do que ela tem a oferecer no geral. A implantação e a popularização dos aplicativos, seja ele voltado à mobilidade urbana ou seja ele um uso específico, deve seguir esse modelo mental para que os usuários, mas antes de usuários eles também são habitantes, consigam ter uma experiência mais prazerosa tanto do uso da cidade e consigam também realizar suas atividades no meio urbano. E é isso. É isso, parabéns, Thaís. Queria agradecer pela sua apresentação. Eu adorei o capítulo de vocês, eu corrigi e li, e eu realmente gostei muito da forma que vocês abordaram esse capítulo, porque é um capítulo ligado à tecnologia, né? O capítulo que fala dos aplicativos, você já está esperando que vai abordar isso, só que eu gostei da forma que vocês abordaram o tempo todo a ideia de que a mobilidade inteligente, uma cidade inteligente não é uma cidade que é exclusivamente tecnológica, mas que tem como objetivo ser eficiente para os habitantes dela e ser democrática e, bem, promover a interação de quem habita essa cidade. Né? Então, realmente, acho que é importante reforçar esse tempo todo, porque quando a gente fala em cidade inteligente, muita gente pensa em outros tipos de coisa, né? Pensa em carros movidos a hidrogênio, que, claro, é uma coisa muito interessante, e, bem, várias outras iniciativas, mas a inclusão social tem que estar presente em todas essas fases, né? Eu queria agradecer também a presença de vocês e perguntar se alguém tem uma dúvida específica para tirar com a Thaís, ou algum comentário a fazer sobre o assunto ou sobre a apresentação dela. Bem legal. Eu participei do capítulo sobre planejamento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, então bem legal ver outros capítulos, né? Primeira vez que eu estou tendo esse contato. Tá de parabéns, muito bom. Obrigada. Eu queria fazer só um comentário também, que, como vocês perceberam no capítulo da Thaís, ela fala sobre o pedágio urbano. Só que o pedágio urbano ele está em outro capítulo do manual. Então, assim, a gente tenta colocar dentro do manual, veja o capítulo X. E aí vocês podem, dentro do manual, ver as interações que os capítulos têm entre si. A gente buscou fazer esse link. Mas, perdão, Thaís, pode continuar. Não, eu ia comentar justamente isso, que tem algumas partes dentro do capítulo que a gente justamente resolveu não estender tanto a explicação, porque já tinha, acabou citando, né, os outros capítulos, como o do pedágio urbano e o do transporte público sob demanda. São dois específicos que poderiam ser abordados de alguma forma dentro do nosso capítulo. E o que você falou, alguém quer falar alguma coisa? Não. O que a gente tinha pensado inicialmente para o capítulo, na verdade, na discussão antes da gente começar o que seria feito no capítulo, a gente pensou em trazer para o mais básico, porque não adiantaria pensar ideias muito, não mirabolantes, mas trabalhar com exemplos que estivessem fora da realidade brasileira, quando alguns municípios brasileiros não têm ou estrutura suficiente para implantar certas ações, ou não tem conhecimento técnico suficiente, que é justamente a ideia do livro, levar o conhecimento técnico de uma forma descomplicada. Então, a gente optou por colocar um pouco mais básico dentro do capítulo, dando uma ideia geral do que são os aplicativos e ser exceções, do que realmente entrar numa parte de exemplos muito mais complexa. Sim, claro, acho que isso ficou claro durante, assim, ao ler o capítulo, né? E eu queria mais uma vez chamar vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho, queria saber qual a experiência de vocês nessas ferramentas de bicicleta compartilhada, de transporte privado. Vocês já usaram esse tipo de aplicativo? Como foi a experiência de vocês?
Sim, o uso constante, e inclusive na parte mais profissional, assim, eu também já estudei bastante sobre bicicleta compartilhada. A compartilhar é essencial, assim, estrutura cicloviária, né? E o transporte por aplicativo, né, sob demanda, é algo novo também, né, que dá tão como lida com isso, né? Ainda não tem um consenso, assim, né, 100%, né, de como lidar, né, como faz, né? Eu achei a abordagem muito boa, que vocês deram, apesar, vocês comentaram que foi mais básica, assim, mas eu achei bem completinho, assim. E acho que tem muito ainda para discutir sobre isso, que é sobre a inovação tecnológica, né, entrando aí dentro da mobilidade urbana, né, desse sistema, e acaba com muitas questões, né, acho que vai além da tecnologia também, né? A gente tem aí outras questões também que surgem aí, né? E é muito interessante ver como o poder público lida com isso, né? Como vai lidar com isso, e acredito que no futuro novas ações também vão colocar questões ainda. Acho que com certeza. Acho que essa é uma coisa que tem que ser pensada também. Alguém quer complementar o comentário do Guilherme? A Fernanda, o Vanderlan, a Rosa? Estão quietinhos? Não, justamente, só complementando o que ele falou, um dos principais aspectos, né, que a gente tô dentro das diretrizes é justamente a parte de legalizar, porque se a gente voltar no caso do Uber, das grandes pontos do debate, é assim que o serviço se instalou no Brasil, era se era legal aquilo, porque houve toda aquela confusão com os taxistas, com o transporte público, e o poder público, por um momento, ficou ali sem saber que lado tomar, porque, por um lado, era um novo serviço que não estava previsto em nenhuma parte da lei, por outro, tinha uma certa pressão de grupos que já estavam estabelecidos. Então, o primeiro passo realmente é reconhecer, tá, isso é um serviço e a gente vai determinar como é que ele deve funcionar, como é que ele vai conversar com outros atores dentro da cidade. Tá certo, gente. A gente tem um minutinho. Alguém quer fazer mais alguma? Perdão, Eu, Paulo, vai lá. eu queria ficar com uma dúvida aqui. No caso, essa questão dos aplicativos, seria algo no modelo de concessão ou seria um modelo de autorização? Então, algumas cidades já. Não, na verdade, eu só vi uma cidade que já determinou que vai ser concessão ou autorização. Nas regulamentações em geral, trata como um serviço, como se fosse táxi, é um serviço que está ali para ser prestado para a população. Né? No caso do Uber específico, a bicicleta compartilhada, as empresas são cadastradas como operadores de transporte, tem uma sigla, operador de transporte, alguma coisa compartilhada. E o caso de São José dos Campos, em São Paulo, que atualmente ele citou tanto a parte de transporte sob demanda, quanto a parte de gestão dessas plataformas, né, que eles separaram esses dois aspectos que eu tinha citado ali na apresentação. São atores, podem ser os atores, mas no caso de são atores diferentes. Bem-vindo.